em que a gente apresenta por causa do contrato pedagógico. Tá? Vocês vão ver que na parte da tarde já vai ser um tempo maior para os grupos trabalharem, né, a construção, tá? E nas outras aulas também, né, porque a gente vai já direto, né, para os pontos daquela etapa que está sendo construída, faz o intervalo, depois do intervalo o grupo já vai estar trabalhando naquela construção. Hoje, em função, claro, da apresentação do contrato pedagógico e do funcionamento da disciplina, essa primeira parte ficou um pouquinho mais longa, tá? Patrícia, pode falar, Patrícia. Tá dando presente? Já vou fazer a chamada. Na verdade, ali pela formação dos grupos, a gente já tem as presenças, né? Mas eu vou fazer uma chamadinha rápida aqui com vocês. Tá? Só vou batendo aqui quem está conectado e vou atribuindo presença depois na chamada da escola. Tá? Adriano está presente? Está conectado? Ouvindo, Adriano? Manda um presente no chat ali para a gente atribuir lá. Amanda Alves. Está presente, Amanda? Conectada, ouvindo? Presente. Legal. Sim. Andresa Vaz. Oi, sim. Cibele Valim. Cibele Valim está presente, está conectada, está ouvindo. Cibele Valim não deu retorno. Kathleen Camila. Ok, Camila mandou um aqui ali pelo chat. Legal, Camila. Leonardo Silva. Está conectado, Leonardo? Leonardo está no trabalho, está lá na base aérea. Tinha avisado. Lohana Cardoso. Está conectada, Lohana? Ouvindo? Legal, Lohana respondeu ali no chat. Maiara Ferrari. Legal, Maiara. Respondeu no chat também. Patrícia Kiefer já tinha até levantado a mãozinha ali, dado presente, né, Patrícia? Patrícia também já está conectada, já tinha até respondido antes que estava presente. Paulo Vitor. Paulo Vitor já tinha dado ali um ok, retornou do intervalo, mas está respondendo a chamada aí presente. Legal. Renan Salazar. Renan está aí. Já levantou a mãozinha ali, deu para ver, Renan. Próximo. Rodrigo Caetano. Conectado, Rodrigo? Estamos aqui. Legal, valeu. E o Thiago. Presente. Legal, Thiago, valeu. Muito bem, gente. Ok. Então, como eu estava falando para vocês, né, a gente vai destacar aqui agora quais são os pontos que vocês têm que construir nessa etapa 1, tá? Ela vale 2 pontos, tem aquele prazo de entrega que a gente combinou, tá? Que o líder vai fazer, né? A entrega pelo grupo ali no Classroom, na barra atividades, na etapa 1. O grupo, claro, vai construir e vai entregar essa construção, né? Vocês vão dividir entre vocês, inclusive o líder, é claro, né? Cada um vai fazer uma parte, entregar para o líder, ele coloca ali e faz a entrega até a data prevista, tá? É claro, como nós comentamos antes, né? Os grupos aí precisam se organizar para se encontrar, né? Através do grupo no WhatsApp, ou através da reunião ao vivo pelo Google Meet, ou uma chamada ao vivo, né? Pelo próprio WhatsApp, como o grupo preferir, a forma que o grupo preferir para se reunir, para debater os conteúdos,
está definido pelo grupo. Tá? O grupo vai ter essa liberdade de trabalho. Sempre após, né, a explanação, né, a explicação da construção da etapa, a gente vai estar disponível aqui, eu vou estar disponível para os grupos para ir auxiliando os grupos. Tá? O grupo foi lá, se reuniu, começou a distribuir as tarefas, começaram a construir a etapa. Aí ficou uma dúvida, quero estar aqui, né, eu vou estar aqui conectado, de manhã até o meio-dia, à tarde até às 16 horas, justamente para poder tirar as dúvidas de vocês sempre nessa segunda parte da aula. Na primeira parte, a gente sempre vai falar a respeito da etapa que está sendo construída. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou tratar, né, tópico por tópico, tá? Com vocês, e já aproveitem, né, para ir tirando as primeiras dúvidas, as primeiras coisas que podem vir a surgir. É claro que a gente sabe, né, no momento que a gente vai fazer a etapa, vai construir o item, muito embora a gente já tenha falado, né, de alguns detalhes, na hora de fazer é que surge a dificuldade pela ideia de negócio que o grupo pensou. Relembrando aqui, é claro que o grupo vai montar uma empresa nova, não é uma empresa que existe no mercado, é a ideia de negócio do grupo. Tá? Não precisa ser um produto inovador, não precisa ser um negócio novo em termos de... né, tem que ser uma coisa que não existe. Né? Então, eu posso criar a minha empresa, vou montar uma padaria, mas é a minha padaria, né, com o meu nome, a forma de fazer as coisas, não uma padaria que já existe. Pode fazer uma loja de varejo? Pode, mas não é uma loja de varejo que já existe. Eu vou fazer uma loja de varejo do meu grupo, com o meu nome, com as minhas características, com o meu marketing, com tudo planejado por mim, pelo meu grupo, uma nova empresa que está sendo criada. Tá? Essa é a perspectiva. Não se confundam com isso, tá? Não é fazer um projeto de uma empresa que já existe, por favor. Tá? Então, vamos lá. Então, etapa 1 vai do item 1 até o item 2.11. Tá? Embora a gente já tenha falado antes, vou ressaltar aqui de novo que o item 1 ele é o resumo executivo. Ele vai estar ali, paradinho, na etapa 1. Tá? Vocês não vão fazer ele agora, no item 1. Né? Vocês vão precisar construir as outras etapas primeiro, para voltar no item 1 e fazer o resumo executivo. Porque é exatamente isso, é um resumo do trabalho. Então vão ser 4 parágrafos falando neste trabalho será apresentado, né, isso. Mas para poder dizer o que vai ser apresentado, tem que ter feito as etapas antes, tá? Então o item 1 ele vai ficar paradinho, bonitinho ali, vocês vão voltar nele depois que terminarem as 4 etapas, tá? Aí sim, a partir, depois do item 1, todo o resto, até o 2.11, vale 2 pontos e tem que entregar no prazo da etapa 1, tá? Importante aqui, gente, a apostila da disciplina de vocês, para que ela serve? Na apostila, vocês têm diversas instruções de cada um dos itens que vocês têm que construir nessa etapa 1. Eu vou falar aqui, é claro, né, de cada um desses itens. Mas vocês têm a apostila para consultar também. Tá? Então, estou fazendo lá a missão, visão, valores. No meu roteiro, né? Ali no Classroom, na etapa 1, está lá. Tem essa parte, né, que tem que fazer missão, visão, valores. Mas eu não me lembro muito bem, eu tive essa disciplina lá no primeiro ciclo, né? Fiz planejamento estratégico. Lá no planejamento estratégico a gente aprende a fazer missão, visão, valores. Eu não me lembro muito bem. Na apostila de plano de negócios, tem lá, né, a explicação de como fazer ali a missão, visão, valores. Claro que vocês podem voltar a consultar o conteúdo, né, lá do primeiro ciclo de missão, visão, valores. Muito embora aqui eu vou relembrar com vocês, é claro, né, a gente vai passar por isso, tá? Mas é muito interessante, muito importante que vocês tenham, né, lado a lado aí os 2 arquivos, né? Quem estiver fazendo pelo computador fica bem fácil, né? Abre uma telinha aí com a apostila e outra telinha com o roteiro. Aí estou fazendo o item lá 1.4, aí na apostila o item correspondente para me orientar, né, em relação ao que tem que ser feito. Quem já abriu o roteiro, ali na etapa 1, por exemplo, vai ver que no próprio roteiro já tem instruções, né, do que precisa fazer. Tá? Então isso é importante. Né? A gente tem que olhar a apostila
e tem que seguir as orientações que estão no próprio roteiro, tá? Na construção do nosso plano de negócios. Então, primeira etapa, 2 pontos, vamos ao primeiro item, tá? No primeiro item do trabalho, após o item 1, é o item 2, chamado capacidade empresarial. Neste item, vocês têm que sempre cuidar a formatação, né? Coloquei o exemplo aí, todos eles dizem assim, cuidado com a formatação. Porque no roteiro, ele já está com a formatação, tá? Ele está com as margens corretas, ele está com o tamanho da fonte correto, ele está com o distanciamento, né? Página direita, na página esquerda, né? Superior, inferior, toda essa formatação básica já está no trabalho. Então, cuidado para não alterar a formatação dessas questões aí, tá? De espaçamento entre linhas, já está tudo certo. Você tem que desenvolver o trabalho e colocar ele nas palavras de vocês, tá? Nesse primeiro elemento, capacidade empresarial, que é um capítulo que está abrindo, né? Item 2, toda abertura de capítulo, vocês vão fazer uma introdução, falar o que é aquilo ali, né? Então, no item 2, capacidade empresarial, vocês vão fazer uma pequena introdução aqui, né? Falando o que é a capacidade empresarial e quais serão os elementos abordados dentro deste capítulo. Quais serão os elementos abordados dentro deste capítulo? Os itens que fazem parte do capítulo 2, 2.1, 2.2, 2.3, ou seja, né? Vamos falar, capacidade empresarial é tal coisa, nós vamos abordar, será abordado, né, neste capítulo, né, identificação dos sócios, missão, visão, valores, forma jurídica, aí você tem que ver todos os itens que compõem o item 2, tá? 2.1 em diante. Façam essa pequena introdução aqui. Já deixando claro, né, para vocês, que é importante que vocês não usem nunca, e esse é um texto de um trabalho de conclusão, enfim, que vocês estão fazendo, né? Qualquer tipo de trabalho acadêmico que vocês forem fazer, é importante que vocês não façam uso da primeira pessoa. Então, vocês não podem... nós estamos fazendo, né? Eu, né? Em nenhum momento, né? Usar a primeira pessoa. Sempre a terceira pessoa, ou seja, o nome da empresa, né? Ou a organização, né? Ou neste projeto, ou neste planejamento, né? Está sendo feito isso, está sendo feito aquilo, esse estudo, aquilo, em nome da organização. Vocês estão falando em nome da empresa que está sendo planejada, tá? Então, é a terceira pessoa, nunca a primeira pessoa, tá? Então, aqui o grupo começou o texto assim, neste item será abordada a identificação, tá correto, né? Estão fazendo em terceira pessoa. Não tá, abordaremos, né? Quem é que o sujeito oculto aí? Nós abordaremos. Então não pode primeira pessoa, tá? Fiquem muito atentos em relação a isso. É terceira pessoa sempre. Na parte da tarde, como eu já comentei para vocês, antes do grupo trabalhar junto, né? Naquela segunda metade, na primeira parte eu vou pegar um trabalho, né? De uma outra turma e vou mostrar erros e acertos para vocês também, tá? Então, não se preocupem que a gente vai exaurir, de certa forma, né, esses aspectos de cuidado com a construção da etapa. Mas aqui, primeira coisa, cuidado, não usar a primeira pessoa, sempre a terceira pessoa. Tá? Ou seja, falar em nome da empresa na hora de construir o texto. Então, item 2 é isso, apresentar o que é capacidade empresarial, o que vai ser abordado dentro do capítulo, que são os demais itens, né, dentro do 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, os nomes do que será abordado. Fechou? Ponto. Primeiro item do capítulo 2 é o 2.1, identificação dos empreendedores, experiências e atribuições. Quem são os empreendedores? São vocês, os sócios da empresa. Tá? Cada integrante do grupo é um empreendedor, é um sócio da empresa. Então, se são 5 integrantes, vocês vão ter que apresentar os 5 sócios. Tá? Então, o item 2.1 é isso. Então, aqui nesse exemplo, né, nós temos aqui, nessa etapa, serão apresentados os sócios. Atenção também com a concordância, tá? Vejam bem que esse exemplo aqui, né,
esse grupo que construiu colocou, nessa etapa será apresentado os sócios. Então, será apresentado um indivíduo, né? Será apresentado um indivíduo. Mas se é mais de um indivíduo, serão apresentados. Né? Então, atenção com a formação do texto, né? Tem que ter concordância aqui. Então, nesta etapa, serão apresentados os sócios, é mais de um, né? Então, atenção à construção textual também, tá? Da empresa Medical Help, que é o nosso exemplo aqui. Então, vocês podem apresentar os sócios textualmente, né? Colocar ali sócio 1, 2 pontos, aí o nome, endereço fictício, tá? Endereço, número de documentos, sempre fictício aqui, tá? Dentro do corpo do texto, não precisa ser o endereço real de vocês, né? Nem número de documentos reais, por favor, tá? Podem só o nome, né? O nome é claro, o nome do aluno, o sócio, né? Então, sócio 1, nome do sócio, endereço, a cidade onde mora, estado, telefone, colocado aqui. Se fizer em formato de quadro, tá? Como consta aqui, você tem que identificar cada elemento não textual. Então, quadro 1 é o sócio 1. Então, quadro 1, o que ele apresenta? Dado do sócio 1. Embaixo, tem que colocar fonte, 2 pontos. Quem é que construiu esse quadro aqui? São os autores do projeto. Então, vai colocar fonte, 2 pontos, autoria própria. Tá? O grupo colocou aqui embaixo. Tem que colocar logo abaixo aqui do quadro. Então, se vocês forem fazer algum quadro, né? E, claro, nesse projeto tem vários quadros. Lembrem sempre, tem que colocar em ordem numérica, né? Aqui é o primeiro quadro. E vai até o final do documento, né? Se eu usar um outro quadro, vai ser quadro 2. O título, o que é aquele quadro 2, o que ele apresenta, né? Abaixo dos dados do quadro, vai fonte, a origem daquele quadro. Se foi feito pelo grupo, né? Vai fonte, 2 pontos, autoria própria. Se a gente usou um quadro, né? De um livro, de um outro autor, a gente tem que colocar fonte, 2 pontos, o nome do autor, né? E, entre parênteses, o ano da publicação. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta? Claro que vocês vão poder rever, né? Caso necessitem. Esse vídeo está sendo gravado, né? E depois ele é disponibilizado para vocês para assistirem novamente, né? Essas explicações. Inclusive o próprio contrato pedagógico, né? Que a gente fez antes do intervalo, ele foi gravado, depois é disponibilizada a gravação também ali no Classroom, caso queiram assistir novamente, tá? Inclusive recomendo, né? Assistir novamente os detalhes do contrato pedagógico. Nenhuma pergunta, então? Podemos ir adiante? Esse é só o primeiro item da etapa 1, tá? Bom, dentro do capítulo 2, abaixo do 2.1, nós temos o 2.2. O Adriano respondeu sim ali. Legal. 2.2 são os dados da empresa. Então, no 2.1 a gente apresentou os sócios, no 2.2 apresenta os dados da empresa. Tá? Então, um breve texto, né? Abaixo do 2.2 dizendo o que será apresentado. Tá aqui, será apresentado a razão social, o endereço da empresa. Importante no texto, gente, além da gente usar a concordância correta, a gente não utilizar linguagem coloquial, né? Aqui, lá, acolá, né? Durante o nosso texto. Então, apresentar-se-á ou será apresentado, né? Neste tópico, neste item, a razão social e o endereço da empresa. Evitem o aqui, o acolá, né? Usem uma linguagem culta, né, da língua portuguesa. Tá? Então, apresentar-se-á a razão social e o endereço da empresa neste capítulo. Aí vem, então, a apresentação da empresa, né? O nome e endereço. Claro que aí vocês já vão ter que ter feito, né, em grupo, né, essa definição. O que vai ser a empresa de vocês, o que ela vai fazer, que tipo de produto, serviço vai prestar, e vocês vão definir um nome, né, para essa empresa. Então, essa construção é feita em grupo, é claro, né? Vocês vão fazer essas definições. Então, vão apresentar aí o nome da empresa. A localização, isso é muito importante, porque isso vai exigir de vocês outras construções depois, né?
Quando você fazer lá o plano de marketing e tem que fazer a pesquisa de marketing da empresa de vocês vão ter que levar em consideração a localização, né? Fazer perguntas, estudos lá, correspondente ao marketing da empresa, que correspondam à própria localização, né? Qual é o público-alvo de vocês? Está no endereço, dependendo do tipo da empresa, o público está relacionado, né, à região, né, geográfica em onde está essa empresa, né, em muitos aspectos. Então, essa definição do local é muito importante para muitas empresas. Tá? CNPJ, na apostila diz como vocês fazem esse CNPJ, tem um CNPJ fictício, mas lá na apostila tem a explicação de como fazer, né, a quantidade de números que vocês vão usar, dígito, enfim, né, mas é um número fictício, tá, gente? Vocês não vão fazer um registro da empresa, né, vocês estão criando uma empresa e aqui a gente está usando um CNPJ fictício, tá? Item 2.3, a missão da empresa. Bom, missão, visão, valores são elementos estratégicos. Vocês vão lembrar lá do primeiro ciclo da disciplina de planejamento estratégico, onde vocês aprenderam, né, sobre estratégia, né, e aprenderam sobre como construir esses elementos. Tá? No plano de negócio de vocês vão definir a missão, visão, valores da empresa que vocês estão criando. Tá? Qual é a missão dela, qual é a visão, quais são os valores, em função, né, das características dessa empresa. Né? O que ela faz, o que ela quer, né? Qual o produto dela, qual o seu público, né? Como vai atender esses clientes, enfim. Mas, ao abrir cada um desses itens, começando pelo 2.3, missão da empresa, você tem que apresentar um conceito teórico, né, sobre o que é missão, sobre o que é visão, sobre o que é valores. Como o item 2.3 trata da missão da empresa, vocês primeiro vêm com um autor dizendo o que é missão. Tá? Então, um exemplo aqui é utilizando o autor Chiavenato. Então, eu vou colocar lá. Segundo Chiavenato, abre parênteses, coloca o ano do livro dele, né, da publicação do livro, vírgula, aí coloco com as minhas palavras, que é uma citação indireta, a missão serve para classificar e comunicar os objetivos da organização. É uma definição do Chiavenato, né, com as palavras de quem está escrevendo, né, sobre o que é missão. Isso é uma citação indireta. Existem várias formas de fazer citação de um autor. Para não deixar as coisas muito complexas, né, nós vamos utilizar só citação indireta. Ou seja, eu peguei um livro, né, ou pesquisei lá, né, em alguma fonte, para o Chiavenato, né, para um autor, o que é missão. Aí eu vou utilizar, né, a interpretação daquilo que ele disse que é missão. Tá? Então, a forma de fazer uma citação direta é essa. Segundo tal autor. Tá? Por acaso aqui é o Chiavenato, colocar o ano em que ele publicou isso. Tá? Então, sempre tiver um elemento teórico, como missão, por exemplo, visão, valores, vocês vão trazer um autor. Tá? Esse autor, né, de um livro que foi pesquisado por vocês, né, inclusive é interessante ressaltar que vocês têm acesso à biblioteca virtual, tá, da QI, vocês podem acessar, claro, vocês têm possibilidade também de pesquisar, né, em outras fontes aí, que vocês encontram livros, né, pela internet, tá? Renan mandou uma pergunta. No outro semestre, fiz na QI só os sábados, como trabalho seria que continuar fazendo o curso somente aos sábados. Me transferiram ontem para a sua turma. Legal, Renan. Então por isso que o teu número ainda não estava, né, na relação, como a transferência foi recente, por isso que o teu número veio depois, né? Tá? Obrigado, Renan. Mas legal que tu já passou o número, né? O pessoal do teu grupo já deve ter te adicionado aí, tá? É isso aí. Tudo bem. Bom, depois de tratar sobre o conceito trazido pelo autor, aí o grupo vai falar da missão da empresa que está sendo criada. Tá? E aqui já ressalto, né? A gente não pode sair do conceito e já vem aqui falando, né, direto, assim, né? Atuar como... fica claro, né? Que faltou aqui
o grupo começar tratando aqui da informação de que missão que eles estão tratando agora, né? Então, portanto, a missão da empresa tal, tal, tal é. Aí sim vem a missão da empresa que está sendo criada. Aqui foi colocado de uma forma mais crua, né? Direto, assim, né? Até parece que é uma continuação do autor que está sendo tratado antes, né? Porque não ficou claro aqui, né? De uma forma textual, que é a missão da empresa que está sendo criada. Então é importante clarificar isso, tá? Quando vocês forem fazer a missão de vocês. Tratar um conceito do autor, aí depois apresenta-se a missão da empresa tal, 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 2 pontos, atuar com atendimento, aí vem a missão de vocês. Tá? 2.4, visão. Então está dentro daqueles 3 elementos do planejamento estratégico, né? Missão, visão e valores. De novo, é um conceito, né? Visão, então vocês vão apresentar primeiro o que é visão. Segundo o autor tal, da escolha de vocês, tá? Um exemplo aqui é o Chiavenato, né? Segundo Chiavenato, 2005. E aí vem, nas palavras de vocês, isso é uma citação indireta, não pode usar exatamente o texto que está dito pelo autor, você tem que colocar a interpretação de vocês, né? Dizer como vocês entenderam aquilo que o autor disse que é visão. Tá? Isso é uma citação indireta, para a gente não entrar, né, em outros tipos de citações, usar só a citação indireta para não deixar as coisas mais complexas. Depois que apresentaram, então, esse conceito de um autor que vocês pesquisaram, aí vocês vêm no próximo parágrafo e apresentam a visão da empresa que está sendo criada. Tá? Então, apresenta-se a seguir, né, a visão da empresa tal, 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 XXX, o nome da empresa de vocês, 2 pontos, aí vem a visão que vocês pensaram para a empresa de vocês. Ressalto aqui, né, um detalhe importante. Todos os livros que vocês usaram, né, pesquisaram, os autores que estão utilizando durante o trabalho, lá no final, nos últimos itens do roteiro, tem lá, bibliografia. Aí vocês têm que colocar lá, né, a bibliografia em ordem alfabética, o nome do autor, o nome do livro, a editora, né, que vocês estão citando ao longo do trabalho, tá? Lá nas referências bibliográficas, no final, vocês têm que colocar da onde veio, né? Em ordem alfabética lá, tá? Andresa colocou aqui no chat. Mesmo colocando o nome e o ano de quem citou, é necessário pôr fonte embaixo. A fonte é para os elementos não textuais, tá? Quadros, tabelas, gráficos, tá? Na hora de fazer citação é como está aqui. Tá, Andresa? Segundo fulano de tal e o ano. E aí depois vem a interpretação texto, né? Daquilo que está sendo colocado. Lá nas referências bibliográficas, que é o final do documento, do roteiro, tem lá referências bibliográficas. Aí sim, vocês vão colocar lá por completo. Que é Renato, o título do livro, a editora, o ano, né? Em sequência, em ordem alfabética, dos livros que foram consultados para fazer o trabalho. Tá, Andresa? Obrigado pela pergunta. Tá? Fonte embaixo vai só em elementos não textuais. Tá? É claro que tem aqui uma bordinha, né? Mas essa bordinha não aparece no documento de vocês, tá? É só para destacar, né, essa parte aqui, tá? Do trabalho que eu estou mostrando para vocês. Leonardo levantou a mão, não? Renan, alguém quiser falar aí, pode mandar pelo chat ou ao vivo, tá? Paulo perguntou pelo chat. Tem a chamada, o nome Leonardo Viegas. Leonardo Viegas, dá uma conferida, mas acredito que todos aqueles que receberam um convite, né, estão na chamada, tá? Se o Leonardo recebeu o convite, ele está na chamada. Estou olhando a nossa lista aqui agora. Tem Leonardo Silva, tá? Leonardo Viegas. Eu não tenho aqui na minha lista no momento, só se ele foi transferido posteriormente, tá? E não recebeu nada ainda, e era para ser nos sábados também. Tá? Pede para entrar em contato com a escola lá,
Na minha lista aqui não apareceu o nome dele, tá? Você foi transferido posteriormente. Eu vou dar uma conferida mais tarde. Tá? Pede para entrar em contato com a escola, se ele foi transferido agora há pouco, né? Se foi colocado agora há pouco na chamada, né? Provavelmente ainda não está aparecendo. Leonardo Viegas. Deixa eu anotar o nome dele aqui. Depois eu também confiro. Tá? Pede para entrar em contato com a escola, o pessoal está lá, está atendendo, tá? E aí elas confirmam lá se ele está nessa turma mesmo, que não apareceu na lista dos alunos, tá? Aí elas confirmando lá, a gente adiciona ele. Tá, Paulo? Obrigado. Muito bem, gente. Então, visão, né? Vocês vão trazer a informação da visão da empresa que vocês estão criando. Próximo elemento, valores. Tá? Mesma coisa, né? Um autor, citação indireta, então, segundo o autor tal, ano da publicação entre parênteses, vírgula, e apresenta com as palavras de vocês o que o autor diz sobre valores, tá? O que é valores. E aí vocês destacam, né, 4 a 5 valores da empresa de vocês, que sejam relacionados àquilo que a empresa de vocês faz para os clientes, da relação com os funcionários, da relação com os fornecedores, da relação com a sociedade. Como a empresa vai se relacionar, né, com esses envolvidos, tá? Então vejam bem, né? São 3 elementos estratégicos aí, né? O 2.3, 2.4 e 2.5, tá? Missão, visão e valores. Lembrando que a missão é o hoje, o agora, né? O que a empresa faz, para quem ela faz, por que ela faz, né? Então vocês vão lembrar que tem aí, né, algumas perguntas, né, que você tem que responder na hora de fazer a missão. Lembram? Vocês aprenderam isso lá no planejamento estratégico, uma disciplina do primeiro ciclo, tá? Visão. Visão é uma perspectiva futura da empresa, né? O que a empresa quer ser nesse futuro, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? Se tornar líder de mercado, de que forma? Com serviço de qualidade, enfim, tem que descrever, né, o que a empresa quer para esse futuro e como ela vai fazer para chegar lá, tá? De novo, lembrem, vocês aprenderam isso lá na disciplina de planejamento estratégico. Então, vocês podem consultar aquele material que vocês já têm, né, de planejamento estratégico, igual de qualquer forma. Relembro que instruímos lá no início agora que vocês têm essas informações também na apostila de plano de negócios. Tá? Chegou uma pergunta da Andresa aqui no chat. Na missão, visão, valores, é preciso ser da mesma pessoa, citações, ou poderia ser uma... Não tem necessidade de ser da mesma. Pode ser da mesma, pode ser de outras pessoas, ou seja, outros autores. Tá? Posso colocar a missão puxando um autor, visão de um outro, valores de um outro autor. Tá? Não tem assim, um limite de autores para vocês usarem durante o trabalho. Tá? Mas tem um mínimo, né? No mínimo 3 diferentes autores. Tá? Eu não posso pegar um autor só e fazer todo o trabalho a partir daquele autor. Né? Então, tem no mínimo 3 diferentes, tá? Para o nosso trabalho, mas não, a partir daí não tem limite de máximo. Tá, Andresa? Obrigado pela pergunta. Muito bem. Então, 2.3, 2.4, 2.5, missão, visão e valores. E já demos a dica aí, né? De onde vem isso? Né? Lá de planejamento estratégico. Então, vocês podem, né, buscar esses conteúdos que vocês já aprenderam. Tá? Próximo item do capítulo 2 é o 2.6, é o logotipo. Bom, aí nós temos agora alguns elementos aí que se relacionam à disciplina de marketing, né? Que é uma outra disciplina que vocês cursaram lá no primeiro ciclo, né? A administração de marketing, vocês vão lembrar disso. Né? Tinha até um projeto de marketing, né, para fazer. No logotipo, vocês vão demonstrar, né, de uma maneira gráfica, né, a imagem da empresa. Tá? Esse logotipo comunica para o público de vocês, né, essa imagem. Então, no logotipo se escolhe, né,
figura gráfica, que tem alguma representatividade, né, ligada àquilo que a empresa faz, né, ligada ao seu produto, ligado à sua identidade. O logotipo tem as cores, e essas cores têm um significado, né? Você lembrar isso lá do marketing, né? E elas causam impacto a esse público, né? Cada cor causa algum tipo de impacto também, tá? Inclusive, se vocês precisarem de um material complementar, né, a respeito do significado das cores no marketing, enfim, eu tenho esse material, posso passar para vocês também. Mas a ideia aqui é vocês falarem, né, da escolha do logotipo, né? Então, aqui não precisa apresentar um autor falando do que é logotipo, mas vocês vão precisar falar da área da empresa de vocês e dos elementos, né, que foram escolhidos para compor o logotipo. Tá? Então, a área do exemplo aqui é telemedicina, né? Fala um pouquinho, e depois fala por que escolheram tais elementos gráficos para compor o logotipo. Tá? Então, vai falar um pouquinho da área e vai falar por que escolheram aqueles elementos gráficos. Por que aqueles elementos gráficos são importantes para a marca da empresa e o que eles representam para o público de vocês. Tá? Aqui, então, nesse exemplo, é uma empresa da área médica, né, telemedicina, e escolheram cores e escolheram um elemento gráfico relacionado, né, ao tipo de empresa. Uma empresa que presta serviços médicos, então, eles têm ali no texto deles explicando por que o coração, por que essa imagem aqui, né, de um eletrocardiograma, né, explicam também, né, por que o termo medical help, explicam por que a cor vermelha e por que a cor azul, né, inclusive essa escolha, né, de cores está aqui representada, né, aqui embaixo aqui eles explicando por que escolheram branco, azul e vermelho, né, qual o significado de cada cor para impactar o seu público, tá? Então você tem que trazer aqui, né, falar um pouquinho da área de vocês e falar das escolhas do gráfico, né, do logotipo, e depois falar das cores escolhidas. É claro, né, apresentar esse logotipo, tá? Relembrando aqui, quadros, tabelas, figuras, são elementos não textuais. Como é que a gente faz elemento não textual? Coloca o que ele é e o número que ele está aparecendo no documento. É o primeiro, né? Então, é a primeira figura, figura número 1, traço, e o título do que é essa figura. É o logotipo da empresa que está sendo criada. No exemplo aqui era a Medical Help. Tá? Representa o logotipo, e embaixo, sempre que é um elemento não textual, fonte 2 pontos, aí coloca lá, né? Aqui, inclusive, tem um erro, tá? Aqui deveria estar constando aqui autoria própria, porque quem fez esse logotipo? A empresa que está sendo criada, né? Aqui não vai o nome da ferramenta que foi utilizada para fazer o logotipo. Então já vai uma dica importante. Eu utilizei uma ferramenta para criar esse logotipo, né? Então é uma ferramenta. Ela não é a autoria da ferramenta, a autoria de quem criou, né? Quem está criando esse plano de negócio são os autores do plano, né? São os sócios, são vocês. Então vai ser fonte 2 pontos, autoria própria. E vocês vão colocar o logo que vocês criaram aqui. Tá? Tem diversas ferramentas e aplicativos que vocês podem pesquisar aí para criar logotipo. Podem utilizar o Canva, o Freelogo, né? Tem aplicativos para celular também, enfim. Fica livre, tá? Não tem uma obrigatoriedade aí de utilizar uma ferramenta específica. Aquela que vocês acharem melhor se adaptarem, né? E criar o logotipo de vocês, tá? Mas o Wix, né? O Canva e o Freelogo são o que o pessoal mais utiliza. Tá? Certo. Sim. Mas aí lá na referência bibliográfica tem que registrar aí, pelo menos, o aplicativo? Não, os autores tu registra na referência bibliográfica. Ferramentas utilizadas, não. Não vai colocar lá que, para fazer o logotipo eu usei o Freelogo, ou para fazer uma tabela eu utilizei o Excel. Não, aí não, tá? As ferramentas utilizadas, tu não coloca nas referências bibliográficas, tá? Lá nas referências bibliográficas são só os autores dos livros que tu utilizou, tá? Esse Canva aí é muito bom, esse site aí. Isso, eu gosto bastante também, o pessoal, os alunos gostam bastante de utilizar, é bem prático, fácil de fazer, né? E ele é em português, né? Tem algumas ferramentas aí que são em inglês, e o pessoal prefere bastante, gosta bastante do Canva, porque ele já é em português também, né? É muito bom, muito bom. O Wix também, tá? Quem, de repente, tentar usar o Canva, não gostar muito, não se adaptar muito,
pode tentar utilizar o Wix, que o Wix também é WIX, né? Também dá para fazer logotipo lá, tá? Dá para fazer logotipo, site, um monte de elemento para o marketing, né? Cibele mandou alguma coisa aqui no chat. Não viu a chamada. Tá, já tinha falado que tá com o bebê em casa aí, né? Tranquilo, Cibele. Já te apresentou aqui agora, tranquilo. Tá, obrigado. Depois não deixa de assistir o restante da parte que passou, né, enquanto estava atendendo o bebê, tá? Ela é gravada, a aula, depois pode assistir aí esses outros elementos, tá? Pode ser que alguma dessas partes aqui, né, na divisão do teu grupo acabe pegando para te fazer, e aí tu pode assistir novamente, né, essa parte para construir, né, aí, certo? Muito bem, gente. Obrigado aí pela pergunta também do colega, né? Vamos adiante. 2.7 é o slogan da empresa, tá? Eventualmente o pessoal acaba esquecendo, confundindo um pelo outro, né? Logotipo, slogan, o que é um, o que é outro. O logotipo é aquela imagem, ou gráfico, que vai o nome da empresa, né? Escolhe a cor, escolhe os elementos gráficos, né? Tem um impacto para o público, a gente explica que impacto é esse que a gente quer criar, né? No slogan, é um elemento textual, tá? Então, para lembrar, por exemplo, né, o que é um slogan, vamos lembrar de uma marca aqui da região metropolitana, né, de Porto Alegre, né? Nossas turmas aqui é filial 2, 11 e 18, né? Então, nós temos aqui, né, pessoal da região metropolitana, então conhece muito bem o Bourbon, Zafari, né? Qual é o slogan dessa empresa? Economizar é comprar bem. Então, é aquela frase curta que causa algum impacto, alguma identidade, algum significado para atrair o seu público-alvo. É aquela frase curtinha, né, que, em resumo, né, busca uma atratividade do público. Tá? O slogan, o que é do Zafari? Né? O esquilinho, né? Aquele esquilinho do Zafari, enfim, Zafari Bourbon, e tem lá suas cores, enfim, né? Aquilo é o logotipo. O slogan é essa frase, né? Que puxa, que chama, né, o seu público-alvo, tá? Alguém levantou a mão, deixa eu ver. Pareceu que alguém tinha levantado a mão aqui. Se alguém quiser falar, pode falar ao vivo ou mandar pelo chat, tá? Ninguém? Tive a impressão que apareceu uma mãozinha ali. Não sei, às vezes pode ser quem está pelo celular, né? Vai mexendo no touch ali, às vezes clica sem querer, né? No levantar a mão. E tem essa ferramentinha aí no Google Meet, né? Tá, pessoal? Aqui, no slogan, fala do autor, né? Segundo determinado autor, ano tal da publicação do livro. Aí, com as palavras de vocês, né? O que o autor está dizendo que é o slogan, seu significado, sua importância, tá? No caso aqui, até do exemplo, o grupo usou dois, né? Autores, pode usar um só, não precisa usar dois. E depois apresenta o slogan. Aqui é importante, né? É sempre importante vocês estarem atentos à linguagem que está sendo utilizada no texto, né? O que a gente falou lá sobre primeira e segunda pessoa, né? A gente nunca deve utilizar, né? Aquilo que remete à primeira pessoa. Então, eu, nós, nosso é o exemplo que está sendo dado aqui, ó. Nosso slogan. Então, eu não posso usar a primeira pessoa, né? O nós, o nosso, o eu, né? Então, o que eu teria que fazer aqui, né? Falei do autor e vou apresentar agora o slogan da empresa, né? Então, coloca assim, o slogan da empresa tal, ou o slogan da empresa aqui projetada, aqui planejada, a empresa pensada, dois pontos. Aí vem, entre aspas, né, o slogan da empresa de vocês, tá? Então, não usem o nosso, nós, o eu, né, pensamos, criamos, fizemos, né? Tudo isso remete à primeira pessoa. Então, usem sempre o nome da empresa, o plano, o planejamento, tá? O projeto, tá? Então, é sempre pensando em terceira pessoa. Aqui seria o slogan da empresa tal, dois pontos, e aí vem o nome da empresa
que vocês estão criando, tá? E, claro, abaixo do slogan, o significado, porque com essa frase de impacto, que é o slogan, né? Que quer significar para o público-alvo? Que impacto eu quero causar no meu público-alvo com aquela frase, tá? Que é o nosso slogan, tá? Sempre se quer causar algum tipo de impacto. É uma frase curta e que traz elementos de conexão com o público-alvo. Lembrem do exemplo do Zafra e Bourbon, né? O slogan deles, economizar é comprar bem. Tá? Uma frase curta, mas que quer causar uma conexão com o seu público-alvo. Ou seja, compra aqui, que aqui tu está comprando qualidade. Nem sempre pagar barato em outras redes significa levar a melhor qualidade para a tua casa. É isso que quer dizer aquela frase, né, do Zafari. Economizar, comprar bem. Então, na empresa de vocês vão ter também esse slogan e vai ter um significado. Por que vocês quiseram criar aquela frase? Que impacto vocês querem criar no cliente de vocês, tá? Andresa, slogan é somente escrita. Isso que a gente estava comentando, né? Logotipo é a parte gráfica, que foi o elemento anterior, tá? E o slogan é a frase, né? Que, em geral, né, se utiliza muitas vezes junto com o slogan. Se a gente for ver uma peça de marketing, né, do Zafra, a gente vai ver, né, o slogan, né, o esquilinho, o nome da empresa, e junto está o slogan, né? Então usa o logotipo junto com o slogan muitas vezes, né? Mas são elementos distintos, cada um deles trabalhando, né, o fortalecimento da marca, tá? Então, respondendo a André, o slogan é essa frase, tem que falar, né, a respeito de um autor, a frase slogan de vocês, e depois o significado que vocês querem causar com essa frase, tá? Legal, Andresa, é isso aí? Legal, valeu. Pessoal, sempre que tiverem uma dúvida, uma pergunta, não deixem passar, tá? Mandem pelo chat, ou habilitem o microfone, né? E façam a pergunta ao vivo, tá? 2.8, setor de atividades. Estamos chegando perto aí dos últimos elementos do capítulo 2, que faz parte dessa etapa 1, né? 2.8 já é quase um dos últimos aí, né? Vai até 2.11. Então, setor de atividades. Aqui vocês vão construir um texto, tá? Proveniente de uma pesquisa que vocês vão fazer a respeito do setor de atividades da empresa que vocês estão planejando nesse plano de negócio. Então, é uma empresa na área do comércio, é uma empresa na área de serviços, é uma empresa na área de tecnologia, é uma empresa na área médica, é uma empresa na área de alimentação, é uma empresa na área de vestuário. Qual é o setor? Vocês vão pesquisar e vão colocar aqui nesse item 2.8, né, os dados que vocês pesquisaram sobre como está este setor no Brasil. Se vocês tiverem dados desse setor de vocês no estado em que está situada a empresa, no estado. Vocês conseguirem pesquisar na cidade, né, na região, na cidade que vai se localizar a empresa, também falando a respeito de como está esse setor nesses três aspectos, tá? Em geral, né, a gente encontra esses dados no IBGE, no IPEA, né, enfim, né, em diversas fontes de pesquisa aí, vocês conseguem dados, né, sobre como está esses setores no Brasil, tá? Sempre fonte primária, tá? Então vocês não podem aqui citar como fonte de pesquisa blogs, sites, Wikipedia, né? Sites secundários como G1, R7, né? Sites de notícias, são fontes secundárias. Ou seja, essas fontes jornalísticas, né, são fontes secundárias. A fonte primária de pesquisa é a origem da onde eles buscaram essa informação. Essa é a fonte primária. E em trabalho acadêmico a gente usa o quê? A fonte primária. Então, digamos aqui, ó, esse grupo aqui fez sobre, né, a telemedicina, né? Eles são uma empresa que vai atuar na área de serviços médicos, e aí eles fizeram aqui o setor de atividades sobre a área de serviços médicos no Brasil.
Aí mesmo que a gente pesquisando encontre lá, né, no site G1, por exemplo, né, alguma informação, ele tirou da onde? Do IBGE. Então vou lá e vou buscar a fonte primária. No IBGE, o que o IBGE fala, né, como é que está o setor de serviços, enfim, tá? Então é sempre fonte primária. Então vocês não podem citar aqui, né, sites, blogs de notícia, né, Wikipedia, tá? Isso, né, não é trabalho acadêmico, né? Então sempre a fonte primária, tá, gente? Então, se for um setor de vestuário, vou tratar aqui. 3 parágrafos já é suficiente, tá? Se vocês quiserem ampliar para 4, 5 parágrafos, tranquilo aqui, falando sobre o setor de atividade de vocês, mas 3 parágrafos já é suficiente, tá? Se falarem como é que está esse setor no Brasil, como é que está no estado, como é que está na cidade, né? Onde vocês vão estar localizando a empresa de vocês, tá? Então, especificamente no setor e às vezes na característica em específica, né? Às vezes eu vou, minha empresa vai ser no setor de tecnologia, mas é um setor de tecnologia de transporte, tecnologia de mídias sociais, tecnologia informática. Então tem que dar uma, né, concentrada, né, na área específica, tá? Então, por exemplo, o setor de serviços é amplo, né? E aí o grupo foi detalhando, né? Falou de serviços em geral, depois serviços de medicina, né, que é o ramo deles, tá? 2.9, forma jurídica e enquadramento tributário. Tá? Aí, esse elemento, né, vocês vão definir, e aí é geral para todos os grupos, tá? Vocês vão definir como forma jurídica a sociedade limitada. Vocês vão lembrar, lá em Direito e Legislação, no primeiro ciclo, vocês estudaram os diferentes tipos de sociedades empresariais. Tá? Tem SA, tem a limitada, tem o MEI, tem, enfim, né? Tem lá uns 6 tipos básicos, né, previstos na nossa legislação, e 6 tipos básicos que a gente mais fala. Tá? Uma delas é a limitada. Por que a gente vai utilizar a limitada? Todos nós, né, todos os grupos. Porque a limitada permite 2 ou mais sócios, que é o nosso caso, né? Todos os grupos têm ali, vão ter, né? Tem grupo que ainda está com uma pessoa, né? Mas 2 ou mais sócios. Então, a limitada permite isso. A limitada permite, né, que a empresa se enquadre dentro do faturamento do Simples Nacional. Então temos a nossa forma jurídica, né, definida como limitada, porque permite 2 ou mais sócios e nos possibilita, né, enquadrarmos no Simples Nacional. E nosso enquadramento tributário, Simples Nacional. E aí, dentro do Simples Nacional, nós temos o anexo 1, indústria, o anexo 2, comércio, e o anexo 3, na verdade está dividido em 3 elementos, né? O anexo 3, 4 e 5, serviços, né? Então, serviços tem o anexo 3, 4 e 5. Onde estão esses anexos do enquadramento tributário? Na lei, né? Mas na apostila de vocês, né, está lá atualizado. Nas últimas páginas da apostila de plano de negócio está lá esses anexos, que são tabelas, né? Então, se a minha empresa faturou de tanto a tanto, o imposto a pagar é tantos %, assim por diante. Para indústria, comércio e serviços. Tá? Isso é importante, vocês vão precisar apresentar essa tabela aqui nesse item. Só que primeiro, né, no 2.9, vocês vão falar dessa forma jurídica. Tá? A forma jurídica adotada pela empresa tal é limitada e fala um pouquinho das características da limitada. Tá? Depois, é claro, vocês vão falar do enquadramento tributário. Para falar do enquadramento tributário, vocês vão fazer uma estimativa. Essa estimativa depois, né, vai virar um cálculo concreto nas próximas etapas, onde vocês vão entrar, né, os cálculos que vocês vão ter de estimativa de faturamento, de custos, de vendas, nas próximas etapas. Aqui, para fazer esse enquadramento tributário inicial, vocês vão fazer uma estimativa inicial de vendas, tá, de vocês, para poder estimar qual seria o faturamento e em que faixa de imposto vocês se enquadrariam. Então, começa falando sobre forma jurídica limitada, né, características e por que será limitada. Depois fazem uma estimativa, tá, de vendas de vocês, tá, para entrar no enquadramento tributário. Então, a gente vai fazer uma estimativa. Digamos que minha empresa é uma padaria, né? Vou fazer uma estimativa de venda de pães, né, de bolos, tortas. Estimo vender tantos
por mês, o preço de cada um é tal, né? Então vai dar um faturamento mensal de tantos reais por mês, faturamento bruto. Não estamos falando de imposto, custo, nada aqui, só faturamento bruto. E aí multiplico por 12, então tem uma estimativa de faturamento anual. É estimativa, tá? Vocês não fizeram cálculo de PV ainda, né? Não fizeram custo, não fizeram nada, é só uma estimativa, tá? Para buscar esse enquadramento inicial. Feita essa estimativa, vocês vão ter um faturamento. Então, se for uma padaria, um comércio, aí eu vou lá e busco o quadro do comércio, coloco o quadro do comércio aqui e digo em que faixa eu vou me enquadrar, porque calculei um faturamento anual, e para esse faturamento anual tem uma determinada alíquota, que vai responder a um determinado imposto a ser pago. Tá? Então, no texto eu vou falar, né, a minha estimativa de faturamento, eu vou vender tantos produtos por mês, por tantos reais, multiplico por 12, então no ano estima-se faturar tanto. Esse tanto se enquadra em tal faixa da tabela. Claro, se for comércio, vai pôr aqui a tabela do comércio, se for serviço, vai pôr a tabela do serviço, se for indústria, colocar a tabela da indústria. A tabela vai ser colocada aqui. Aqui é importante, né? A gente está colocando a primeira, a segunda, a terceira tabela dentro do documento. É o primeiro, segundo, terceiro quadro do documento. Então tem que identificar aqui. Quadro número tal, né? Tabela, anexo 3 do Simples Nacional. Então tem um erro aqui, né? O grupo colocou aqui anexo 3. Anexo 3 é lá do Simples Nacional. Então, vou colocar aqui o número do meu projeto, né? Então, aqui estou apresentando o quadro número 2. Aí sim vem o anexo 3, empresa de serviço. Fonte 2 pontos. Não é autoria própria. Essa tabela aqui está na lei. Tá? Na lei do Simples Nacional, né? Então, coloco fonte 2 pontos. Lei Simples Nacional. Coloco o número da lei. Tá? E aqui o grupo está apresentando o que aqui? A tabela conforme está na lei. Digo para vocês, né? Está lá, já fácil de achar na própria apostila, né, do plano de negócios. Tá? O grupo, então, só transpõe essa tabela para cá e marcou aqui qual foi a faixa que ele ficou. Lembro que teve que fazer aqui uma estimativa de faturamento, chegou um valor, e esse valor ficou na segunda faixa. Esse valor deles aqui ficou na segunda faixa, de 180 mil até 360 mil, então ficou 11,20% de Simples Nacional. Simples Nacional é um imposto federal, né? Então, vai pagar 11,20% sobre o faturamento da empresa. Tá? Tem uma alíquota aqui a recolher. Próximo passo, ainda dentro do enquadramento tributário, além dos impostos federais, no enquadramento tributário a gente tem impostos estaduais e impostos municipais. O Simples Nacional já foi calculado, né? Aí em cima, a tabela. Aqui a gente só apresenta quais são os elementos que estão dentro do Simples Nacional, né? Para exemplificar, no âmbito federal. No âmbito estadual, qual é o imposto que se paga? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tá? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? 18%. É só estabelecer, né, esse percentual. E imposto municipal, aí, a depender do endereço escolhido, e aí a gente colocou lá no início, lembra? Tinha que definir os dados da empresa, colocar o endereço. Dependendo do município que a gente escolheu, pode ter uma alíquota diferente de ISS, tá? Por acaso que esse grupo que estava fazendo esse trabalho era de Canoas, colocou a empresa em Canoas, e lá em Canoas, para a área de serviços, o ISS cobra 3%. Porto Alegre vai ser outra faixa, Novo Hamburgo vai ser outra, cada município estabelece. Onde é que a gente acha isso? Às vezes está lá no site da prefeitura do município, muitas vezes a gente vai ter que dar uma ligadinha para a prefeitura para descobrir quanto é que é o ISS para aquela área ali, mas vocês acham isso com facilidade, tá? Entrando em contato direto com a prefeitura ou pesquisando no próprio site, tá? Muito bem. Perguntas, dúvidas até aqui, gente? Alguma coisa? Maiara mandou tudo certo. Gente, a participação de vocês é sempre muito importante. Vocês podem participar pelo chat, mandando as dúvidas e perguntas de vocês a qualquer momento durante a nossa aula. Vocês podem também habilitar o microfone de vocês, fazer a pergunta ao vivo, tá? Para tirar as dúvidas, perguntas, enfim. Sei que nesse primeiro momento vocês estão tendo
né, esse contato, as dúvidas maiores vão surgir depois na hora de fazer essa construção. Claro que a gente vai ter esse segundo momento, eu vou permanecer conectado, enquanto vocês estão trabalhando lá com o grupo, né, no grupo de vocês, criado aí no WhatsApp, enfim, eu vou permanecer aqui conectado ao vivo, aí o grupo tem dúvida, volta para essa conexão, pergunta, depois volta lá para o seu grupo, continua construindo, né, essa é a ideia, tá? Eu vou estar sempre para orientar vocês nesse segundo momento, inclusive, em que vocês estão trabalhando com os grupos, tá? Porque a conexão vai ficar aberta aqui e eu vou ficar disponível para atender as dúvidas, né? Sempre nesse segundo momento. Hoje, é claro, né? Nessa parte da manhã aí, vocês vão ficar um pouquinho de tempo aí para reunir, mas já, né? Daqui a pouquinho aí vai sobrar uns minutinhos para vocês conversarem entre vocês no grupo para definir, né? Pelo menos, né? Que área vai ser, o que vocês vão fazer em termos de empresa, para na parte da tarde, né, a gente entrar em alguns outros detalhamentos, e aí vai ter mais tempo para o grupo estar junto, reunido na parte da tarde, tá? O Renan também colocou ali, tudo certo. Patrícia colocou entendido, Paulo também colocou tranquilo, Maiara também colocou tudo certo, tá? Muito bem. Então vamos a mais um elemento aqui, que é o 2.10, que é o capital social, tá? Nesse item, né, capital social, vocês apresentam o capital social, o valor financeiro colocado por cada sócio na empresa. São 5, né? Então, cada grupo é para fechar com 5 sócios. Tem um grupo ali que está com 2, tem um grupo que está com 1, mas vai vir mais gente para a turma, né? Então, a princípio, até estamos aguardando uma confirmação, né, do Leonardo Viegas, né? Se ele realmente for dessa turma, ele vai entrar em algum grupo aí, tá? Ficou de entrar em contato ali com a escola, confirmar, né, que ele realmente está nessa turma. Vamos colocar os grupos que já estão com 5, né? Vai colocar nesse quadro aqui, todos os 5 sócios, né? O grupo que está com 2 começa colocando só 2, o grupo que está com 1 coloca só 1. Quando vier os mais, né, os demais participantes do grupo, aí só acrescenta, né? Então, aqui, gente, vamos trabalhar com valores factíveis, tá? Não é para inventar, eu tenho 300 mil, eu tenho 400 mil, não, a gente vai pensar num negócio que, se nós 5 integrantes do grupo estivéssemos realmente, né, para abrir uma empresa, quanto é que a gente teria de verba para fazer isso? Eu tenho uma moto, conseguiria vender a moto, consigo ali naquela motinho, né, 3 mil, 5 mil, eu tenho um carro, conseguiria vender por 15, 20 mil, teria dinheiro, eu tenho dinheiro no banco, conseguiria um empréstimo no banco, um empréstimo pessoal no banco conseguiria, né, 10, 15 mil. Então, o que cada um, de fato, de verdade, conseguiria para colocar nesse negócio, tá? A gente coloca aqui, então, o nome do sócio, né? Sócio 1, 2, 3, 4, 5, aí coloca o nome do sócio e cada um, de fato, poderia, verdadeiramente, ter disponível para colocar na empresa, tá? Aí cada um coloca o valor lá. Soma todo esse valor, vai dar um valor total. Esse valor total é 100%, ou seja, cada parte colocada por cada um vai representar um percentual que somado vai dar o 100%. Né? Tem que fazer esse cálculozinho aí de percentual. Tá? Já digo, né, para vocês de antemão que o exemplo que está aqui, né, esse grupo teve que refazer essa parte, claro, porque eles exageraram os valores aqui, né? Conversando com o grupo aí, ninguém teria, né, quase 200 mil cada um para colocar na empresa. Tá? Então, façam valores factíveis, porque o capital social, né, é o capital dos sócios. Não significa que depois, né, enquanto empresa, a empresa não possa buscar capital de terceiro para complementar esse capital dos sócios. Então, para a gente montar a empresa, a gente precisaria de 200 mil. Mas somado o valor dos sócios, a gente consegue somado 50 mil, no máximo. Né? Então, falta, né, se precisa de 200, falta 150. Aí a gente tem capital de terceiros, tá? Então, tem o chamado cartão do BNDES, a gente vai lá, faz uma simulação, o BNDES empresta dinheiro para empresas, né? A gente consegue fazer uma simulação ali e descobrir, né, quanto é que a empresa precisaria, né, pagar ali mensalmente para conseguir esse dinheiro que falta para completar a abertura da empresa. Tá? Aqui é só dos sócios. Capital social é o capital que cada um de fato, de verdade, tem condições de colocar na empresa. Tá? Aqui no 2.11, que encerra, são as fontes de recursos.
Ou seja, aqui que a gente vai falar, né? Vem tanto dos sócios e a empresa vai precisar, né, de mais tantos R$ 1.000 de terceiros, né? Por exemplo, do BNDES, que é um banco que empresta dinheiro para a empresa, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento. Tá? Aí na fonte de recursos 2.11 é isso. Dizer quanto vem dos sócios e quanto vem de capital de terceiros. Certo, gente? Muito bem. Essa é a etapa 1. Tá? É isso que vocês vão construir nesta primeira parte. Certo, gente? Vocês vão precisar se organizar agora em grupo, tá? Tomar essas primeiras definições dentro do grupo. O que a empresa vai fazer, qual é o produto, né? Qual o serviço, qual é a área, qual vai ser o nome da empresa. Aí, dividir as tarefas e começar a construir, né, esses itens que vão até o 2.11. Tá? Claro, sobrou pouco tempo agora, né? Nossa aula agora vai até o meio-dia, mas já dá para o grupo se reunir e começar a tomar essas primeiras definições, tá? Na tarde, nosso intervalo vai ser meio-dia, a gente volta às 13 horas. Às 13 horas, eu vou trazer um material, né, de um outro grupo, de uma turma anterior, para a gente dar mais uma passada nisso, tá? Para tirar mais dúvidas. Só que vai ser mais rápido, né? Então, nossa aula da tarde vai das 13 às 16. Então, a primeira meia hora, no início da tarde, os primeiros 40 minutos, eu vou dar essa passada de novo para relembrar tudo isso. E aí vai ter mais tempo para vocês continuarem, né, o desenvolvimento dessa primeira etapa. Aí vocês vão estar reunidos, depois dessa primeira parte da tarde, vão estar reunidos no grupo de vocês. Eu vou estar aqui conectado até às 16 horas para atender as dúvidas de vocês, já na construção dessa etapa que o grupo está fazendo, tá? Então, vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês, se ainda não tiveram, né, a ideia de abrir o roteiro, mostrar para vocês o roteiro. Rapidinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. No roteiro, vou parar a apresentação. Vou ver se eu consigo projetar a nossa tela do roteiro. Deixa eu abrir aqui. Uma guia. A guia do roteiro. Vocês já estão conseguindo visualizar o roteiro aí, gente? Aparece para vocês? Esse roteiro, né, é o roteiro que está ali na etapa 1. Tá? Então, clicando na etapa 1, vai abrir o roteiro. Primeiras definições, né? O grupo agora já vai definir o que é um negócio, né? Então, na capa já, né, do roteiro, já o grupo começa essa definição, né? Começa a discutir aí, né, o que vai ser esse negócio, qual é o nome da empresa, né? Então, vou colocar. Essa é a capa, como eu falei, a formatação já está toda certa, então vocês não precisam mudar a formatação, vocês vão acrescentar as coisas, tá? Então, o curso de vocês é uma administração, não precisa mudar isso. Qual é a unidade? O nome da escola, a técnica, QI. Aí, se dentro do grupo, né, tem pessoal da filial 2, filial 18, coloca aqui, né? Escola técnica QI, filial 2, filial 18. Vai os nomes de vocês, que são os sócios, né? Depois que vocês colocarem os nomes, a instrução vocês tiram, né? Então, tá aqui, ó, o lugar onde vocês vão colocar os nomes. Um abaixo do outro. Tá aqui, dados principais, a letra, o tamanho e tal, centralizado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, um abaixo do outro. Depois que eu coloquei essas instruções, vocês podem apagar, né?
Vai ficar só os nomes, aqui são as instruções por enquanto. Plano de negócios, abaixo vai o título do plano, tá? Ou seja, o nome da empresa. Empresa XYZ Limitada. Vou colocar o nome aqui, tira essas instruções, fica o nome da empresa. Aqui embaixo vai local, mês e ano, tá? Então, é a instrução, local, mês e ano, o tamanho da letra, a letra maiúscula. Depois de colocar aqui, vocês tiram essas informações. Então, vou colocar, a empresa vai ser na cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, mês 2, ano 2021. Essas informações aqui eu tiro, porque já coloquei aqui local, mês e ano, né? Tá? Aí aqui vocês vão seguindo as instruções. Essa aqui é a folha de rosto, né? Façam a mesma coisa aqui, retirando depois, né, as instruções. Aqui é a folha de aprovação, tá? O que vocês vão fazer aqui? Colocar o mesmo título que está lá no nome, na capa, o nome da empresa. Vão colocar o nome dos integrantes, em ordem alfabética, dentro de cada caixinha aqui. Só isso, tá? Nota e comentários fica para correção depois. Tá? Aqui vocês não mexem em nada, né? Aqui data não vai nada, assinatura do professor, assinatura do avaliador não vai mexer em nada. Aqui está o sumário, tá? Do trabalho. Aqui vocês não precisam mexer em nada. Aqui está todo o trabalho, né? Até o número 9 lá. A primeira parte vocês vão fazer ali até o 2.11, né? Vai do 2.1 até o 2.11. E aí, já começa, então, os tópicos do trabalho que a gente acabou de explicar, um por um, tá? Mas tem informações básicas, né? Aqui no 2, aqui, né? Fazer a introdução, apresentar o que virá na sequência. A gente acabou de falar, né? Disso. Então tá aqui, né? Todo aquele passo a passo que a gente acabou de falar, né? Onde vai o texto de vocês aqui. Lembrando que esse roteiro aqui, né? É para vocês terem a base do que vocês precisam construir. Vocês vão passar para o líder, tá? E o líder vai depois postar, né? Tudo que vocês desenvolveram aqui até o 2.11, tá? Clicando em entregar posteriormente. Certo, gente? Ficou entendido aí que o trabalho é desenvolvido no roteiro. Cada integrante do grupo, né, vai passar o seu desenvolvimento ali para o líder vai colocar aqui e vai fazer a entrega. Tá? Essa é a etapa 1 até o 2.11, tá? Claro, depois vem a etapa 2 na próxima aula, né, que é o sábado que vem. À tarde, continua a etapa 1. A gente vai falar, vou trazer um outro exemplo, vou entrar em mais detalhes aqui da etapa 1 e vou deixar aí mais tempo na parte da tarde para o grupo, né, começar essa construção e a gente já começar a tirar dúvidas dos grupos. Certo, gente? Tranquilo? Todo mundo compreendeu? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? O Adriano mandou um tranquilo ali. O Petro também te mandando um certo. O Vitor também te mandando um certo. Muito bem, gente. Então, esses 5 minutinhos finais aí, né? Fica aí para vocês agora organizarem o grupo. Eu vi que ali pelo menos 2 grupos já tinham criado seu grupo do Whats, né? Se alguém ainda não criou, já cria, né? Mesmo quem tem só um, né? Que é o Adriano, que tá sozinho, já deixa criado, né? O grupo lá. Vai estar só tudo de integrante, mas aí depois, quando entrar gente nova, só adiciona, né? Já para ficar isso definido. Às 13 horas a gente vai voltar, então eu vou publicar de novo, né? No mural do Classroom, o link da aula das 13 horas. Vamos entrar em intervalo de almoço daqui a pouquinho, tá? Mas já dá para, pelo menos, o grupo dar uma interagida já inicial, né? Pensar, pelo menos cada um dar uma conversada ali, né? Trazer alguma ideia, né? Alguma dica, alguma sugestão do que o grupo vai fazer em termos de empresa, né? O que a gente vai criar, em que área que a gente vai começar, tá? Então, já estamos encerrando aqui, né? Essa explanação. Agora esse momentinho, né, esses minutinhos finais aí já para vocês começarem a debater dentro do grupo de vocês, tá?
às 13 horas a gente volta. Eu permaneço ao vivo aqui até o meio-dia, para dúvidas, perguntas do grupo, né? Se o grupo já tiver alguma coisa que quiser colocar, mas esse momento inicial é para vocês já debaterem aí entre vocês aí. Que empresa vai ser essa? O que a gente vai fazer? O que vai ser a nossa empresa? Tá, gente? Então interajam aí com o grupo de vocês já nesse primeiro momento aí. Enquanto isso, eu já vou postar para vocês os nossos slides, né, dessa etapa 1, tá? Ele já vai aparecer para vocês aí no Classroom, tá? Muito bem. Então, já está disponível para vocês tanto o contrato pedagógico quanto os slides da aula 1, tá? Como prometido, né? Assim que terminar a conversão do vídeo do contrato pedagógico e do vídeo dessa etapa 1, eu também vou colocar ele para vocês ali no Classroom.